Olá, sou a psicóloga Ana Maria, estamos no programa Viva Mais e hoje nós convidamos a Fabiane, que é pedagoga, para conversarmos sobre a educação em clima de isolamento social. Boa tarde, Ana, é um prazer estar com vocês aqui hoje. Fabiane, o que tu tem para nos dizer sobre as crianças em casa, os adolescentes? Então, Ana, nesse primeiro momento, que nós passamos em isolamento, iniciamos essa caminhada de como é que fazer e essas crianças em casa com suas famílias. A escola também está se readaptando a esse momento, porque até então as crianças acabaram de iniciar o ano letivo, estavam todos em adaptação e logo surgiu essa questão do Covid-19 e tivemos que nos afastarmos. No primeiro momento, as escolas começaram a criar estratégias autônomas para criar o vínculo e fortalecer aqueles já existentes. Logo, fomos amparados pelas leis que sim, essas atividades dariam continuidade de forma remota, que são a educação à distância que estamos realizando nesse momento. Ok. E tu entende que todas as crianças e famílias têm acesso à educação à distância, têm acesso a tecnologias, internet, computadores, para que possam dar continuidade a essa aprendizagem? Cada escola tem uma realidade bem distinta. As famílias têm as suas singularidades e nós temos que tentar buscar um olhar sensível para cada uma, O que se pensa hoje, Ana, nessa questão dessas crianças e famílias que não têm acesso à internet? A escola no litoral norte, falando um pouquinho da nossa região, está se adaptando. Essas escolas que não percebem que as crianças não têm uso à tecnologia nas suas casas, elas estão construindo os materiais nas escolas e deixando de maneira impressas para as famílias e retirar na escola, com o material das crianças também, porque também tem essa falta em casa, não só da tecnologia, mas do material que as crianças disponibilizavam nesse ambiente escolar. Ok. E as famílias estão aderindo, estão buscando os materiais, estão concluindo e desenvolvendo as atividades em casa? É tudo muito novo, Ana? Essa questão dos pais, do envolvimento. Claro que sempre existiu a parceria de tarefas que as professoras enviavam, de projetos que eram desenvolvidos com as famílias. Sim. No entanto, a demanda com certeza aumentou e com esse auxílio do professor, claro, com detalhes bem específicos das atividades, as famílias dos seus jeitos e formas estão construindo com as crianças. Alguns com mais facilidades, outros com dificuldades, mas fazendo com que os pais tenham esse contato com a escola para oferecer uma aprendizagem significativa também para as crianças, Sim, sabemos que é muito importante não somente a quantidade de atividades, mas uma melhor qualidade na relação familiar. Vocês têm orientado os pais para que organizem essa rotina familiar? Pensando um pouquinho na escola, o que nós pensamos, enquanto educação infantil, fundamental, ensino médio, que as atividades rotineiras também façam parte do currículo. Tem algumas leis que nos amparam, que as atividades que as crianças realizam, como lavar as mãos, então ter essa questão que estamos passando hoje, evidencia a importância de não fazer algo mecânico, mas sim bem desenvolvido, com falas, de perceber essa ação. E também percebemos que as atividades que as crianças domésticas que podem ser trabalhadas em famílias, com as famílias, também estão inseridas no currículo da educação. Então essas atividades de participar da rotina da casa, de contribuir, de repente uma louça ou organizar seu próprio quarto, já faz parte do currículo normalmente
da escola. Com certeza. E é muitas coisas que as crianças trabalham, né, e desenvolvem quando estão fazendo esses exemplos que tu citaste, né, da questão de lavar uma louça, ter uma percepção visual, de ter uma atenção, né, de cuidar para o prato não cair, de secar, né, o que acontece, né, se deixar a louça molhada. Então tem todas umas observações que nós precisamos estar atento e que as crianças vão desenvolvendo aprendizagem, sim. Até mesmo, né, uma atividade bem prática na escola, que é muito comum, mas muito significativo, é a questão da culinária, né? Quando for fazer um bolo. Olha quanta coisa a criança tem experimentos ao fazer essa atividade. Primeiro momento, ela vai ali separar os alimentos com a família, então tem todo esse envolvimento, interação, de perceber, esse alimento eu já usei em outro, então toda essa construção, depois faz essa preparação e vê que se dá outra forma de aprendizagem até a conclusão do produto final. Então esse envolvimento, com certeza, né, Ana, traz uma aprendizagem significativa e sim está dentro do currículo, né, das aprendizagens da educação. E traz essa questão da qualidade do envolvimento, né, de a criança poder estar lidando com os familiares, interagindo, participando da rotina da casa, que muitas vezes os pais ou cuidadores não têm essa disponibilidade, né? Verdade. É uma questão de estabelecer os diálogos, né? De contar as suas vivências. Até mesmo na escola, a gente parte da ideia, muitas vezes, do que a criança já viveu. Quais as suas histórias, quais as suas vivências em família, e a partir daí são desenvolvidos. E agora também está se dando, né, o inverso, né? As crianças estão levando para os pais até mesmo as falas das professoras, né? Que muitas vezes as mães, né, nessa questão de apresentar a tarefa que a professora sugeriu, as crianças estão trazendo também, mãe ou pai, enfim, a pessoa que está nesse momento próxima, né? A prof faz dessa forma, e aprendem junto, né? É uma troca, né? Uma troca de aprendizagem entre famílias. É importante também os pais conhecerem o trabalho dos professores, né? É verdade. E é bem significativo isso, né? Fábio, falando em isolamento social e a privação da convivência social, tu acredita que possa causar um impacto entre a relação professor-aluno e família? Quando acontecer esse retorno das aulas, né, toda uma reestrutura na escola e família novamente terá que ser feita, né? Claro que ao observar essa relação de escola e família nesse momento, está sendo bem ativa, né? Percebendo os momentos que a gente está acompanhando. Mas com certeza, né, as crianças, adolescentes sentem saudade, né, porque é um período que eles passam que é extremo importante a socialização dessas crianças, desses jovens. E com certeza eles estão criando estratégias de forma de se relacionar de maneira virtual, mas acredito que quando fizermos esse retorno, novas reinvenções terão que ser feitas, sim, seja no ambiente escolar como no familiar. Na verdade, é uma adaptação, né, que exige por parte das famílias e comunidade no geral, pensando nesse retorno, como fica, né, a saúde mental dos professores, equipe, famílias, porque o distanciamento, mesmo retornando às atividades, vai ser necessário, né? Horários diferentes, de intervalo, lanche, atividades. Vocês já pensaram como organizar na escola essa nova rotina? É que cada momento que nós estamos vivenciando no país, a gente pensa numa forma diferente para esse retorno. E com certeza o fortalecimento da equipe, da gestão,
é muito importante nesse momento, né? Até mesmo de estudos de como fazer pós-pandemia. Então é essencial que nós se debruçamos cada vez mais em estudos, porque é algo novo, né, para todos. Então nós se aprofundamos, esse olhar sensível é essencial para que possamos, né, retornar com saúde mental e também fortalecidos para promover uma educação de qualidade, tanto para as crianças como para jovens, né? Sim, e com o distanciamento necessário, né? Exato. Então, além da questão, né, pedagógica, tem toda a questão da infraestrutura das escolas que terão que ser readaptadas para a inserção de forma gradativa dessas crianças, né? E tu acredita que uma classe com 30 alunos é possível retomar as atividades? Nesse primeiro momento, se evidencia que não, né? Porque tem toda uma questão de espaço que muitas vezes não nos dá suporte, não oferece esse distanciamento, e tem toda a questão de higiene que é super importante no combate nessa situação, né? E até mesmo os riscos, porque a escola é um lugar de várias pessoas entrando, saindo, seja de grupos de risco ou não. Então tem que ter toda uma reestrutura mesmo e bem ativa para que esse retorno seja acontecido. Ok. E tu acredita que é possível retomar o currículo sem que se perca o ano, sem que se percam muitos conteúdos? Como é que vocês pensam nessa organização? Então, nesse primeiro momento, as dificuldades vão ser, sim, evidentes. Nós vamos ter que pensar uma reflexão muito ativa para esse currículo ser validado. Vamos ter que criar estratégias de como é que vai ser, né, o retorno de questão de dias letivos, de horas letivas, porque nós, além de tudo, nós temos uma lei que precisamos seguir. Sim. Então é necessário, nós temos muita cautela nessa situação, para além de recuperar esses dias e horas letivas, também as aprendizagens. Então vai ser um trabalho bem reflexivo e bem ativo que nós, quanto educadores, teremos que fazer para ter e oportunizar essa educação que tanto gostamos, né? E precisamos de qualidade para nossas crianças. Acredito que seja um momento em que toda a sociedade vai precisar se reinventar e se readaptar a uma nova realidade, né? Que infelizmente estamos vivenciando. Mas é importante que nós todos cuidemos da higiene, do distanciamento, né? Para que todos estejam protegidos e livres desse problema maior, né? Em falar em atividades, né? Ao falarmos sobre atividades, é tão importante que em casa nós saibamos como tratar essa questão do isolamento, como agir com as crianças, para que também elas não fiquem entediadas, né? Verdade. É importante, né, Ana, que as famílias sigam uma rotina, porque a criança ou o adolescente precisa de rotina estabelecida, até para sua organização. E agora, né, que as escolas estão dando suporte de atividades, é importante estabelecer horários para que sejam realizadas, e quando, né, e se acontecer esse retorno, as crianças estejam inseridas nesse processo de rotina e as atividades sejam mais significativas também. Ok. Tu tem sugestões de atividades, principalmente os pequenos? Como nós conversamos, as atividades da rotina da criança, cotidianas, elas já estão inseridas no currículo. Mas é muito importante que nesse momento nós criamos também junto com as crianças. Sim. Além da internet, que nos propõe várias sugestões, nós podemos fazer o resgate
de várias atividades que também fazíamos enquanto, né, pequenos, e construir com as crianças, com materiais de sucata, legal, com utensílios básicos também da própria cozinha, com pedras. A gente pode fazer até momentos de contação de histórias em casa. Sim. Quem, né, nunca pegou um cobertor, colocou por cima das cadeiras e fez uma barraquinha, né? E tornou esse ambiente mais confortável para a criança. E até mesmo ela sentir, né, um ambiente diferente na sua própria casa para ter uma aprendizagem mais rica. Então isso também é importante, né? A nossa base, né, hoje, a BNCC, ela traz isso, que a criatividade, atenção, concentração seja desenvolvida em interesse das crianças. E hoje, né, elas amam histórias. Sim. E é tão rico, né, que elas, a partir daquela história, elas vão construindo até os enredos nos próprios brinquedos. Sim. Então é bem importante isso, né, esse envolvimento da família com atividades simples e que a criança, né, também possa trazer os seus repertórios para as famílias. É essencial. Muitas vezes perde-se o ano, talvez, em aprendizagem escolar, mas ganha-se em convivência familiar, união, né, em momentos que muitas vezes os pais não têm disponíveis para conviver com as crianças. Nossa rotina, né, é muito intensa, né, nos dias atuais, que às vezes nós não paramos para pensar naquele desenvolvimento da criança, de como é que ela se dá, quais as curiosidades, as descobertas. Por mais que buscamos o olhar sensível, a rotina tão desgastante nos desvia os olhares e acabamos não tendo a atenção a essas coisas tão importantes que a infância nos permite a criar e pensar. Sim, é um momento onde nós estamos vivenciando momentos simples e valorizando coisas que talvez tenham sido esquecidas há um tempo. Verdade, Ana. Né? Tem mais alguma coisa, Fábio, que tu queira nos trazer? Eu acredito que é importante, como a Ana colocou, nesse momento, né, nos cuidarmos, nos protegermos, para sairmos dessa situação mais fortalecidos e pensarmos, né, e reinventarmos essa educação de qualidade que todos queremos para nossos filhos e crianças. Queremos te agradecer pela tua contribuição, com a tua presença, com o teu conhecimento. Muito obrigada. Eu que agradeço estar com vocês hoje e poder, né, falar um pouquinho sobre educação, que tantos acreditamos e buscamos novos pensamentos para nesses dias que estamos vivenciando. Obrigada. Obrigada, gente.